A neblina cobria as montanhas da Serra do Mar como um manto delicado, enquanto os primeiros raios de sol tentavam, sem sucesso, atravessar as densas nuvens daquela manhã de inverno. Mariana ajustou o cachecol em volta do pescoço e respirou fundo, sentindo o ar gelado encher seus pulmões. Era seu primeiro dia como voluntária no Santuário das Asas e Patas, um centro de recuperação de animais silvestres localizado no coração da Mata Atlântica. Aos 28 anos, a bióloga já carregava uma bagagem considerável de experiências com preservação ambiental. Formada com honras pela USP, dedicara os últimos anos de sua vida a estudar o comportamento de grandes felinos em seu habitat natural. Porém, nada em sua formação acadêmica preparara para o que estava prestes a descobrir naquele lugar especial. Dr. Roberto, o veterinário-chefe do santuário, recebeu Mariana com um sorriso acolhedor. Alto, de cabelos grisalhos e olhos bondosos por trás dos óculos de aro fino, ele transmitia uma serenidade que contrastava com a agitação do local. "Bem-vinda ao nosso pequeno paraíso", disse ele, conduzindo-a pelos corredores do centro de recuperação. "Aqui, cada animal tem uma história única, e cada história nos ensina algo novo sobre compaixão e perseverança." Enquanto caminhavam, Mariana observava atentamente cada detalhe. O santuário era maior do que imaginava, com áreas específicas para diferentes espécies. Havia recintos adaptados para aves, répteis e mamíferos, todos cuidadosamente projetados para proporcionar o máximo de conforto e segurança aos animais em recuperação. "Nossa equipe é pequena, mas dedicada", explicou o Dr. Roberto, cumprimentando outros funcionários pelo caminho. "Cada pessoa aqui é movida pelo amor aos animais e pelo desejo de fazer a diferença. Tenho certeza de que você vai se encaixar perfeitamente." Foi nesse momento que um som distante chamou a atenção de Mariana. Era um miado diferente, algo entre um lamento e um chamado. "O que é isso?", perguntou ela, já sentindo seu coração acelerar por alguma razão inexplicável. O veterinário suspirou, seu semblante ficando mais sério. "Acabamos de receber um filhote de onça-pintada. Foi resgatado ontem à noite por uma equipe do IBAMA. Estava preso em uma armadilha ilegal na borda do Parque Estadual. Ainda não conseguimos nos aproximar muito dele." Sem pensar duas vezes, Mariana seguiu o som. Chegaram a um recinto mais isolado, onde, através do vidro de observação, ela viu pela primeira vez aquele que mudaria sua vida para sempre. O filhote não devia ter mais que 3 meses. Estava encolhido em um canto, sua pelagem manchada ainda conservando a beleza característica da espécie, apesar das condições precárias em que fora encontrado. "Posso entrar?", perguntou Mariana, sem tirar os olhos do animal. Dr. Roberto hesitou por um momento, mas algo no olhar determinado da bióloga o fez concordar. "Tome cuidado. Ele está muito assustado e pode ser imprevisível." Com movimentos lentos e calculados, Mariana entrou no recinto. O filhote imediatamente fixou seus olhos dourados nela, mas, surpreendentemente, não demonstrou agressividade. Havia algo em seu olhar, uma mistura de medo e esperança que tocou Mariana profundamente. "Olá, pequeno", sussurrou ela, mantendo uma distância segura. "Você está seguro agora." Para sua surpresa, o filhote relaxou ligeiramente, como se entendesse suas palavras. Lentamente, muito lentamente, ele se moveu alguns centímetros em sua direção. Dr. Roberto observava a cena com espanto através do vidro. Em suas décadas de experiência, nunca tinha visto uma conexão tão imediata entre um animal selvagem e um humano. Era como se uma força invisível ligasse os dois seres. "Ele precisa de um nome", disse Mariana, sem desviar o olhar do filhote. "Vou chamá-lo de Valente. Porque é isso que ele é. Um sobrevivente, um guerreiro." Naquele momento, como se respondesse ao nome, o pequeno felino se aproximou mais um pouco, permitindo que Mariana visse os ferimentos em sua pata dianteira, causados pela armadilha. Seu coração se apertou, mas junto com a tristeza veio uma determinação feroz. "Prometo que vou cuidar de você", sussurrou ela. "Vamos passar por isso juntos." Ao final daquele primeiro dia, enquanto o sol se punha por trás das montanhas, Mariana já sabia que sua vida tinha mudado para sempre.
Não era apenas mais um trabalho ou mais um animal para cuidar. Era o início de uma jornada que testaria os limites do amor, da dedicação e da conexão entre humanos e animais. Dr. Roberto, observando Mariana se despedir do filhote com a promessa de voltar no dia seguinte, sorriu discretamente. Em seus olhos experientes, havia o brilho de quem reconhece o nascimento de algo extraordinário. Ele não sabia ainda, mas aquele era apenas o primeiro capítulo de uma história que transformaria não apenas Mariana e Valente, mas todos que cruzassem seus caminhos. Os dias que se seguiram ao primeiro encontro entre Mariana e Valente foram marcados por pequenas vitórias e desafios constantes. A jovem bióloga chegava ao santuário antes mesmo do sol nascer, carregando não apenas sua bolsa com equipamentos, mas também um caderno especial onde anotava meticulosamente cada progresso do filhote de onça pintada. Você precisa dar tempo ao tempo, aconselhava Dr. Roberto, observando a ansiedade de Mariana durante o tratamento dos ferimentos de Valente. A confiança é como uma plantinha delicada, precisa ser regada aos poucos. Mas havia algo diferente na forma como Valente reagia à presença de Mariana. Enquanto mantinha distância dos outros cuidadores, com ela demonstrava uma curiosidade quase infantil. Seus olhos dourados a seguiam pelo recinto, atentos a cada movimento, cada gesto. Durante as sessões de tratamento, permitia que ela se aproximasse mais a cada dia, ainda que mantivesse sua natureza selvagem. Em uma manhã particularmente fria, Mariana chegou ao santuário e encontrou Valente mais agitado que o normal. O filhote andava de um lado para outro, emitindo sons baixos de aflição. Dr. Roberto havia deixado um relatório informando que ele se recusará a comer durante toda a noite. O que foi, pequeno? Sussurrou Mariana, aproximando-se cautelosamente do recinto. Está sentindo alguma coisa? Para sua surpresa, assim que ouviu sua voz, Valente parou imediatamente sua caminhada inquieta e veio até a grade, algo que nunca tinha feito antes. Seus olhos encontraram os de Mariana com uma intensidade que a fez prender a respiração. Acho que ele estava esperando por você, comentou Sofia, uma das veterinárias assistentes, que observava a cena com admiração. É incrível como ele te reconhece. Mariana entrou no recinto seguindo todos os protocolos de segurança que conhecia. Mesmo sendo ainda um filhote, Valente era um animal selvagem e precisava ser tratado com o devido respeito. Porém, naquele dia, algo mudou na dinâmica entre eles. Enquanto preparava o medicamento para os ferimentos, Mariana começou a cantarolar baixinho uma antiga canção que sua avó costumava cantar. Era uma melodia suave, quase uma cantiga de ninar. Para seu espanto, Valente se aproximou mais que o normal, deitando-se a poucos metros dela. Você gosta de música, é isso? Perguntou ela, continuando a melodia. O filhote relaxou visivelmente, permitindo pela primeira vez que ela examinasse seus ferimentos sem demonstrar qualquer sinal de estresse. Foi nesse momento que Dr. Roberto entrou silenciosamente no centro de observação. Ficou alguns minutos apenas observando a interação entre os dois, fazendo anotações em sua prancheta com um sorriso discreto nos lábios. Em 30 anos de profissão, comentou ele mais tarde, durante a reunião da equipe, nunca vi nada parecido. É como se eles tivessem desenvolvido sua própria linguagem. A notícia da conexão especial entre a bióloga e o filhote de onça pintada começou a se espalhar pelo santuário. Outros profissionais vinham observar as sessões de tratamento, intrigados com a forma como Valente respondia à presença de Mariana. Uma tarde, enquanto organizava suas anotações na sala dos funcionários, Mariana recebeu uma visita inesperada. Era Helena, uma pesquisadora renomada em comportamento animal, que havia viajado especialmente para conhecer o caso. Seu trabalho com o Valente é excepcional, comentou Helena, folheando o caderno de anotações de Mariana. Já pensou em transformar isso em um estudo científico? Poderia ajudar muito outros profissionais que trabalham com reabilitação de grandes felinos. A sugestão acendeu uma luz na mente de Mariana. Ela sempre sonhara em contribuir de forma significativa para a conservação das espécies, e agora tinha em suas mãos uma oportunidade única. Começou a estruturar um projeto de pesquisa, documentando cada aspecto da recuperação de Valente. Mas não era apenas a ciência que a motivava.
A cada dia que passava, Mariana sentia que sua conexão com Valente ia além do profissional. Havia momentos em que ela simplesmente se sentava próxima ao recinto, lendo um livro ou fazendo anotações, e o filhote se acomodava do outro lado da grade, como se apreciasse sua companhia silenciosa. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Sofia um dia, enquanto ajudava Mariana a preparar o alimento de Valente. "É como se ele entendesse quando você está triste ou preocupada. Já percebi que nestes dias ele fica mais próximo, mais atento." Mariana sabia que Sofia tinha razão. Houve um dia particularmente difícil, quando recebeu a notícia de que sua avó estava doente, e Valente demonstrou um comportamento diferente, mais protetor, como se pudesse sentir sua aflição. À medida que as semanas passavam, os ferimentos físicos de Valente começavam a cicatrizar, mas era sua transformação comportamental que mais chamava a atenção. O filhote assustado e desconfiado dos primeiros dias dava lugar a um animal curioso e interativo, ainda que mantivesse sua natureza selvagem intacta. "Você conseguiu", disse Dr. Roberto uma tarde, colocando a mão no ombro de Mariana enquanto observavam Valente brincar com alguns enriquecimentos ambientais que ela havia preparado. Não apenas tratou seus ferimentos, mas devolveu a ele algo muito mais importante, a confiança. Mariana sorriu, mas sabia que aquela era apenas a primeira etapa de uma jornada muito maior. Enquanto observava Valente, tão diferente do filhote assustado que encontrara no primeiro dia, uma certeza se formava em seu coração, em seu destino estava irremediavelmente ligado ao daquele animal extraordinário, e juntos eles ainda tinham muito a ensinar um ao outro. Os meses se passaram, e o pequeno Valente já não era mais tão pequeno assim. Seu porte havia crescido consideravelmente, e sua personalidade se tornava cada dia mais marcante. O filhote assustado dera lugar a uma jovem onça pintada de presença majestosa, cujos olhos dourados ainda mantinham aquele brilho especial quando Mariana se aproximava. O santuário também passava por transformações. A fama do trabalho desenvolvido por Mariana e sua equipe começou a atrair a atenção da mídia e de pesquisadores de várias partes do país. O estudo sobre a recuperação de Valente, minuciosamente documentado pela bióloga, estava prestes a ser publicado em uma importante revista científica internacional. Numa tarde particularmente agitada, enquanto Mariana organizava os últimos detalhes do artigo em seu notebook, Sofia entrou apressada em sua sala. "Mari, você precisa ver isso. Tem uma equipe de televisão querendo fazer uma reportagem sobre o Valente." A notícia pegou Mariana de surpresa. Por um lado, a exposição poderia trazer benefícios para o santuário, que sempre precisava de recursos. Por outro, ela se preocupava com o impacto que toda essa movimentação poderia ter sobre Valente e os outros animais. "Não sei, Sofia. O Valente nunca foi exposto a tantas pessoas diferentes. Pode ser estressante para ele", respondeu, mordendo o lábio inferior, um hábito que tinha quando estava preocupada. Dr. Roberto, que passava pelo corredor naquele momento, entrou na conversa. "Talvez possamos usar isso a nosso favor. Quanto mais pessoas conhecerem o trabalho do santuário, mais chances temos de conseguir apoio para outros animais." Após muito ponderar, Mariana aceitou a proposta da reportagem, mas com condições rigorosas. A equipe de filmagem seria reduzida, as gravações seriam feitas respeitando a distância de segurança, e acima de tudo, o bem-estar de Valente seria a prioridade absoluta. No dia da gravação, o santuário estava em polvorosa. A equipe de televisão chegou cedo, liderada por Laura Santos, uma jornalista conhecida por suas reportagens sobre vida selvagem. Mariana observava tudo com um misto de ansiedade e proteção maternal. "Ele está diferente hoje", comentou Sofia, notando a inquietação de Valente em seu recinto. O felino andava de um lado para outro, seus músculos tensos sob a pelagem manchada. Mariana se aproximou do recinto, ignorando momentaneamente as câmeras. "Ei, grandão", sussurrou ela, usando o tom de voz que sempre acalmava Valente. "Está tudo bem. Confie em mim." Como se entendesse cada palavra, Valente parou sua caminhada agitada e fixou seus olhos nos dela. Era impressionante como, mesmo tendo crescido tanto, ele mantinha aquela conexão única com Mariana. A equipe de filmagem capturou o momento, maravilhada com a interação. "É incrível",
comentou Laura, a jornalista, enquanto fazia a entrevista com Mariana. Como você explica essa conexão tão profunda? Mariana sorriu, pensativa. Não há explicação científica para tudo. Às vezes, simplesmente acontece. O Valente me escolheu tanto quanto eu o escolhi. Nossa história é sobre confiança, respeito e um vínculo que transcende as barreiras entre humanos e animais. A reportagem foi um sucesso instantâneo. Nas semanas seguintes, o santuário começou a receber mais visitantes, doações e ofertas de apoio. Porém, com a visibilidade, vieram também os desafios. Uma manhã, Mariana chegou ao santuário e encontrou o Dr. Roberto com uma expressão preocupada. Precisamos conversar, disse ele, conduzindo-a até sua sala. Recebi uma proposta de um zoológico particular. Eles querem o Valente para um programa de reprodução. O coração de Mariana parou por um instante. A proposta fazia sentido do ponto de vista da conservação da espécie. A onça pintada estava ameaçada de extinção, e cada indivíduo era precioso para a sobrevivência da espécie. Mas a ideia de separar-se de Valente era devastadora. Eles ofereceram uma quantia considerável, continuou o Dr. Roberto, que poderia ajudar muito o santuário. Mas a decisão final é sua, Mariana. Você é a guardiã legal do Valente. Naquela noite, Mariana ficou até tarde no santuário, sentada próxima ao recinto de Valente. O grande felino estava mais quieto que o normal, como se percebesse sua angústia. Ela observava suas manchas únicas, seu comportamento majestoso, e pensava em tudo que haviam vivido juntos. O que você acha, amigão? Sussurrou ela, mais para si mesma que para Valente. Qual é o melhor caminho para você? A resposta não viria facilmente. Mariana sabia que precisaria equilibrar seu amor por Valente com o que seria melhor para ele e para a conservação de sua espécie. Era o tipo de decisão que testava não apenas sua capacidade profissional, mas principalmente seu coração. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados, Mariana permanecia ali, perdida em seus pensamentos. O vento suave balançava seus cabelos, e Valente observava com aqueles olhos profundos que pareciam enxergar sua alma. Era um momento de reflexão que marcaria o início de uma nova fase em sua jornada, uma fase que exigiria mais coragem e sabedoria do que nunca. A questão da transferência de Valente para o zoológico particular consumia os pensamentos de Mariana. Durante dias, ela mergulhou em pesquisas sobre programas de reprodução em cativeiro, estudou casos similares e consultou especialistas em conservação. As noites se tornaram mais longas, preenchidas com reflexões sobre o futuro de seu companheiro felino. Clara, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade e também bióloga, veio visitá-la no santuário para ajudá-la com essa decisão difícil. Mari, você precisa pensar além do vínculo emocional, disse ela, enquanto caminhavam pelos corredores do local. Pense no impacto que isso pode ter para a espécie como um todo. Mas não era tão simples. Mariana havia recebido informações preocupantes sobre o zoológico interessado em Valente. Através de contatos no meio ambientalista, descobriu que, apesar da fachada luxuosa e das promessas grandiosas, a instituição tinha um histórico questionável no tratamento dos animais. Tem algo que não me cheira bem nessa história toda, confidenciou Mariana ao Dr. Roberto, mostrando os relatórios que havia conseguido. Os números não batem. Como um zoológico que mal consegue manter suas instalações atuais pode oferecer tanto dinheiro por um único animal? O veterinário ajustou os óculos, examinando os documentos com atenção. Você pode estar certa. Vou acionar alguns contatos no IBAMA para uma investigação mais detalhada. Enquanto isso, a rotina no santuário continuava. Valente, alheio às preocupações dos humanos ao seu redor, demonstrava progressos impressionantes em seu desenvolvimento. Havia aprendido a interagir com enriquecimentos ambientais cada vez mais complexos, criados especialmente por Mariana para estimular seus instintos naturais. Uma tarde, durante uma sessão de observação comportamental, algo extraordinário aconteceu. Sofia havia trazido sua filha de 7 anos, Alice, ao santuário. A menina, fascinada por animais como a mãe,
observava Valente de uma distância segura quando deixou cair seu pequeno caderno de desenhos. O barulho repentino assustou outros animais próximos, mas Valente, surpreendentemente, manteve-se calmo. Mais que isso, e aproximou-se da grade, sua postura demonstrando mais curiosidade que agressividade. Alice, encantada, começou a desenhar o majestoso felino, que permaneceu ali, como se posasse para um retrato. Isso é impressionante, murmurou Dr. Roberto, que observava a cena. Ele desenvolveu uma sensibilidade incrível para ler as intenções das pessoas. Não é um comportamento comum em onças pintadas, mesmo as criadas em cativeiro. Foi nesse momento que Mariana teve uma ideia. Se Valente demonstrava essa capacidade extraordinária de interação, talvez houvesse um propósito maior para ele ali mesmo, no santuário. Começou a elaborar um projeto ambicioso e um programa educacional que utilizaria a história de Valente para conscientizar pessoas sobre a importância da preservação ambiental. Pense bem, explicou ela animadamente para a equipe reunida. O Valente não é apenas uma onça pintada, ele é um embaixador de sua espécie. Sua história pode tocar corações e abrir mentes de uma forma que números e estatísticas nunca conseguiriam. A proposta ganhou força rapidamente. Helena, a pesquisadora que havia se interessado pelo caso meses antes, ofereceu apoio institucional através da universidade onde trabalhava. Outros profissionais da área se voluntariaram para participar do projeto. Enquanto os planos se desenvolviam, Mariana recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era um antigo colega que trabalhava no departamento de fiscalização ambiental. Mari, você tinha razão, disse ele, a voz carregada de preocupação. Aquele zoológico, descobrimos que eles são apenas uma fachada para um esquema muito maior. Estão sendo investigados por tráfico internacional de animais. A revelação caiu como uma bomba. Toda a equipe do santuário ficou em alerta. Se pessoas mal intencionadas estavam de olho em Valente, precisariam redobrar a segurança. Dr. Roberto imediatamente acionou as autoridades competentes e reforçou os protocolos de proteção. Naquela noite, após todos terem ido embora, Mariana permaneceu no santuário. Sentada próxima ao recinto de Valente, como tantas vezes havia feito antes, ela sentia uma mistura de alívio e apreensão. O grande felino se aproximou da grade, encostando suavemente a cabeça, como se quisesse confortá-la. Nós ficamos, sussurrou ela, um sorriso suave em seus lábios. E vamos fazer algo ainda maior do que imaginávamos. O vento noturno trazia o perfume da mata próxima, e as estrelas brilhavam intensamente no céu escuro. Mariana sabia que havia tomado a decisão certa. Valente não era apenas um animal para ser exibido ou usado em programas de reprodução, ele era um símbolo vivo de resistência, de superação e da conexão profunda que poderia existir entre humanos e animais. O que ela não sabia ainda era que sua decisão de manter Valente no santuário desencadearia uma série de eventos que testariam não apenas sua determinação, mas também a força do vínculo especial que compartilhavam. O destino havia preparado desafios ainda maiores para aquela improvável dupla. O programa educacional do santuário começou a tomar forma mais rapidamente do que Mariana esperava. Com o apoio da universidade e o interesse crescente da mídia, o projeto Guardiões da Mata foi oficialmente lançado em uma cerimônia que reuniu ambientalistas, pesquisadores e autoridades locais. O coração do programa era uma experiência imersiva que permitia que grupos pequenos e previamente selecionados conhecessem a rotina do santuário. A história de Valente servia como fio condutor, ilustrando de forma poderosa a importância da preservação ambiental e o impacto devastador do tráfico de animais. É incrível como as crianças respondem à história dele, comentou Sofia, após guiar um grupo de estudantes em uma visita monitorada. Elas fazem perguntas profundas sobre conservação e demonstram uma empatia genuína com os animais. Mariana observava com orgulho como Valente se comportava durante essas visitas. O felino, agora completamente desenvolvido, mantinha uma presença majestosa que causava admiração, mas sem demonstrar qualquer sinal de estresse com a movimentação controlada de visitantes. Ele entende seu papel, disse Dr. Roberto, enquanto assistiam a uma das apresentações educativas. É como se soubesse que sua história pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. No entanto, nem tudo eram flores.
Uma tarde, durante uma reunião administrativa, Helena trouxe notícias preocupantes. O orçamento está apertado, explicou ela, mostrando planilhas no notebook. As doações aumentaram, mas os custos de manutenção também. Precisamos encontrar fontes mais estáveis de financiamento. Foi nesse momento que Clara, que agora integrava oficialmente a equipe do santuário, teve uma ideia brilhante. E se transformássemos o programa em um instituto de pesquisa e educação ambiental? Poderíamos pleitear verbas governamentais e estabelecer parcerias com universidades do mundo todo. A sugestão acendeu uma faísca de esperança. Mariana e a equipe mergulharam no desenvolvimento do projeto, trabalhando noites a fio para estruturar uma proposta sólida. O Instituto Valente seria mais que um santuário, seria um centro de excelência em pesquisa e educação ambiental. Em meio a todo esse turbilhão de mudanças, algo especial aconteceu. Uma tarde, enquanto Mariana fazia suas observações habituais, notou um comportamento diferente em Valente. O felino estava particularmente agitado, tentando chamar sua atenção de uma forma que ela nunca havia visto antes. Seguindo seu instinto, Mariana se aproximou com cautela do recinto. Valente a guiou com o olhar até um ponto específico de sua área externa, onde, para sua surpresa, havia uma pequena abertura no solo, próxima à cerca de proteção. Era um túnel que algum animal menor havia começado a cavar, potencialmente criando um risco de segurança. Ele nos alertou sobre uma falha de segurança, explicou Mariana, emocionada, durante a reunião de emergência que se seguiu. Se não fosse por ele, poderíamos ter tido problemas sérios. O incidente fortaleceu ainda mais o vínculo entre Mariana e Valente, mas também trouxe à tona uma questão importante: o santuário precisava de uma modernização urgente em sua infraestrutura. As instalações, embora bem mantidas, tinham mais de 2 décadas de uso. Isso só reforça a necessidade do Instituto, argumentou Clara. Com um projeto dessa magnitude, podemos não apenas melhorar as condições aqui, mas também expandir nossa capacidade de ajudar mais animais. A transformação do santuário em instituto demandaria um esforço hercúleo de toda a equipe. Seria necessário adaptar estruturas, criar novos protocolos, e principalmente, garantir que as mudanças não afetassem negativamente o bem-estar dos animais. Mariana passava cada vez mais tempo no local, supervisionando pessoalmente cada etapa do processo. Em suas pausas, sentava-se próxima ao recinto de Valente, compartilhando com ele seus sonhos e preocupações, como sempre fazia. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa, confidenciou ela uma noite, enquanto organizava suas anotações. Se não estou sendo ambiciosa demais. Como resposta, Valente se aproximou da grade, seus olhos dourados fixos nela com aquela intensidade que parecia atravessar sua alma. Era o mesmo olhar que havia capturado seu coração no primeiro dia, agora carregado de uma sabedoria que só o tempo podia trazer. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e laranja, quando Mariana recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez o rumo de sua história. Era Helena, sua voz transbordando excitação. "E Mari, você não vai acreditar. Conseguimos! A universidade aprovou o projeto do Instituto. E tem mais, querem transformar o programa Guardiões da Mata em um modelo nacional de educação ambiental." A notícia era tudo o que eles precisavam para dar o próximo passo. Porém, o que Mariana não sabia era que o destino ainda guardava surpresas que testariam não apenas sua determinação, mas também a força extraordinária do vínculo que compartilhava com Valente. A transformação do santuário em instituto estava a todo vapor. Novas instalações surgiam rapidamente, e a equipe crescia com a chegada de pesquisadores e especialistas de diferentes partes do país. O sonho de Mariana tomava forma diante de seus olhos, mas o destino reservava uma reviravolta que ninguém poderia prever. Em uma manhã aparentemente comum, enquanto supervisionava a instalação dos novos equipamentos de monitoramento, Mariana recebeu uma mensagem que fez seu coração apertar. Era de sua prima Júlia, que morava próximo ao sítio de sua avó em Minas Gerais. "E Mari, vovó teve um derrame. E está no hospital. Ela pergunta por você o tempo todo." O mundo pareceu girar sob seus pés. Dona Cecília, sua avó, era mais que uma figura familiar, era sua inspiração,
a pessoa que havia despertado nela o amor pelos animais desde a infância. As memórias dos verões passados no sítio, ouvindo histórias sobre a natureza enquanto tomavam café na varanda, inundaram sua mente. Preciso ir para Minas, anunciou ela para Dr. Roberto, sua voz tremendo ligeiramente. Minha avó, ela precisa de mim. O veterinário colocou a mão em seu ombro, compreensivo. Claro, Mariana. Nós cuidaremos de tudo por aqui. Sua família precisa de você agora. A notícia da partida iminente de Mariana se espalhou rapidamente pelo instituto. Clara se ofereceu para assumir temporariamente a coordenação do programa educacional, e Helena prometeu supervisionar pessoalmente os cuidados com o Valente. Não se preocupe, garantiu Sofia, ajudando Mariana a organizar seus documentos. Manteremos você atualizada sobre tudo, especialmente sobre o grandão. A parte mais difícil, no entanto, seria explicar sua ausência para Valente. Na tarde anterior à sua partida, Mariana passou horas extras no recinto dele, tentando encontrar as palavras certas, mesmo sabendo que ele não poderia compreender completamente. Preciso fazer uma viagem, amigão, sussurrou ela, notando como os olhos dourados de Valente pareciam mais intensos que o normal. Prometo que volto assim que puder. O grande felino se aproximou da grade, pressionando suavemente a testa contra ela, como fazia nos momentos mais significativos que compartilhavam. Era como se, de alguma forma, ele entendesse a gravidade do momento. Na manhã seguinte, quando Mariana fez suas malas no pequeno apartamento que mantinha próximo ao instituto, encontrou entre seus pertences um desenho que Alice, a filha de Sofia, havia feito. Retratava Mariana e Valente lado a lado, com um grande coração ao fundo. No canto do papel, em letra infantil, estava escrito: "Vocês são melhores amigos para sempre." A viagem até Minas Gerais foi longa e angustiante. Cada quilômetro que a distanciava do instituto parecia pesar em seu coração. Seu celular vibrava constantemente com mensagens da equipe, mantendo-a informada sobre a rotina do local. Ao chegar ao hospital em Belo Horizonte, encontrou sua avó consciente, mas debilitada. Dona Cecília sorriu ao vê-la, seus olhos cansados se iluminando por um momento. "Minha menina dos bichos", sussurrou ela, usando o apelido carinhoso que havia lhe dado na infância. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A recuperação de Dona Cecília era lenta, exigindo cuidados constantes. Mariana se dividia entre o hospital e o sítio, onde ajudava a organizar a casa para o eventual retorno da avó. As notícias do instituto eram uma mistura de alegria e preocupação. O programa educacional continuava crescendo, com lista de espera para as visitas guiadas. No entanto, os relatórios sobre Valente a inquietavam cada vez mais. "Ele está diferente", escreveu Helena em uma de suas mensagens diárias. "Mais quieto, menos receptivo. Mantém distância dos outros cuidadores e mal toca na comida." Clara tentava amenizar a situação. "É normal, Mari. Ele sente sua falta, mas está seguro e bem cuidado. Foque na sua avó agora." Porém, numa noite particularmente difícil, após um dia exaustivo no hospital, Mariana recebeu uma chamada de vídeo urgente de Dr. Roberto. A expressão preocupada do veterinário fez seu coração acelerar antes mesmo que ele começasse a falar. "Mariana, aconteceu algo que você precisa saber", começou ele, ajustando os óculos nervosamente. "É sobre o Valente." A tela do celular tremeu em suas mãos, e o mundo pareceu suspender sua respiração por um momento. O que Dr. Roberto diria a seguir mudaria completamente o rumo dos acontecimentos, forçando Mariana a tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida. Valente parou de se alimentar completamente. A voz de Dr. Roberto ecoava pelo celular, carregada de preocupação. "Tentamos diferentes tipos de alimento, diversos horários, mas ele se recusa a comer há 3 dias. Sua saúde está começando a se deteriorar rapidamente." Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As imagens do monitor mostravam Valente deitado em um canto de seu recinto, sua postura normalmente majestosa agora substituída por uma apatia preocupante. O brilho em seus olhos dourados, sempre tão vivo, parecia ter se apagado. "Já fizemos todos os exames possíveis",
continuou o veterinário. Clinicamente, não há nada errado com ele. É como se ele tivesse simplesmente perdido a vontade de viver. Helena, que também participava da chamada, acrescentou, e Mari, ele passa horas olhando para o lugar onde você costumava se sentar. Tentamos reproduzir suas rotinas, até colocamos gravações da sua voz, mas nada funciona. É como se ele estivesse em um tipo de luto profundo. A palavra atingiu Mariana como um soco no estômago. Ela sempre soube que seu vínculo com Valente era especial, mas nunca imaginou que sua ausência poderia afetá-lo tão profundamente. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto assistia às imagens do animal que considerava parte de sua família. No quarto ao lado, sua avó dormia, finalmente estável após semanas de tratamento intensivo. Mariana sentia-se dividida entre dois amores, duas responsabilidades igualmente importantes. Como poderia escolher entre a mulher que a criou e o animal que havia confiado sua vida a ela? Preciso de algumas horas, disse ela, finalmente. Vou tentar organizar tudo aqui e encontrar uma solução. Após desligar a chamada, Mariana passou a noite em claro, revirando possibilidades em sua mente. Foi quando se lembrou de algo que sua avó sempre dizia: quando o coração está em dúvida, é porque ainda não ouvimos direito o que ele tem a dizer. Na manhã seguinte, entrou no quarto de Dona Cecília determinada a ter uma conversa franca. Encontrou a avó acordada, folheando um antigo álbum de fotografias. Vovó, preciso contar algo importante, começou Mariana, sentando-se na beirada da cama. Nos minutos seguintes, narrou toda a história de Valente, desde o primeiro encontro até a situação atual. Para sua surpresa, sua avó o via com um sorriso sereno no rosto. Sabe, minha filha, disse Dona Cecília, sua voz fraca mais decidida, quando seu avô era vivo, ele sempre dizia que Deus nos dá a força necessária para cuidar de quem precisa de nós. Sua prima Júlia pode continuar me ajudando aqui, mas aquele animal, e ele só tem você. Mas vovó, não posso deixá-la. Pode sim, interrompeu a senhora, pegando a mão da neta entre as suas. Na verdade, deve. Aquele instituto é seu sonho, sua missão. E aquele animal precisa de você agora mais do que eu. As palavras de sua avó atravessaram Mariana como um raio de clareza em meio à tempestade de dúvidas. Naquela mesma tarde, após organizar tudo com Júlia e a equipe médica, ela estava na estrada de volta ao instituto. A viagem de retorno pareceu interminável. Cada minuto longe do instituto pesava em seu coração como uma eternidade. Durante o percurso, recebia atualizações constantes sobre o estado de Valente, que continuava se recusando a se alimentar. Quando finalmente chegou ao instituto, já era noite alta. Ignorando o cansaço da viagem, Mariana seguiu direto para o recinto de Valente. O luar iluminava suavemente o local, criando sombras dançantes entre as árvores. Valente, chamou ela suavemente, aproximando-se da grade. O grande felino, que estava deitado em seu canto habitual, ergueu a cabeça abruptamente ao som de sua voz. Por um momento, ficou imóvel, como se não acreditasse no que seus sentidos lhe diziam. Então, lentamente, levantou-se. Seus olhos, que nos últimos dias haviam perdido o brilho característico, encontraram os de Mariana. O reconhecimento foi imediato e profundo. Com uma energia que ninguém o via demonstrar há semanas, Valente se aproximou da grade, seus passos ainda fracos, mas determinados. Me desculpe por ter demorado tanto, sussurrou Mariana, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu voltei, amigão. Voltei para ficar. O som que Valente emitiu em resposta não era seu habitual rugido imponente, mas um som suave, quase um ronronar, que parecia carregar todo o alívio e alegria do reencontro. Na quietude daquela noite, duas almas que haviam sido temporariamente separadas voltavam a se encontrar, reafirmando um vínculo que ia além da compreensão humana. Naquela mesma noite, pela primeira vez em dias, Valente aceitou se alimentar. O retorno de Mariana trouxe uma nova energia ao instituto. Valente recuperou rapidamente sua vitalidade, e sua transformação era visível para todos. O brilho voltou aos seus olhos, sua postura voltou a ser altiva, e seu apetite se normalizou completamente.
Era como se o sol tivesse voltado a brilhar após uma longa tempestade. É impressionante como ele mudou em tão pouco tempo, comentou Sofia, observando o Valente interagir com os enriquecimentos ambientais que Mariana havia preparado. É como se ele fosse outro animal. No entanto, a ausência de Mariana durante aquelas semanas difíceis havia deixado suas marcas. O Instituto passava por transformações significativas, e novos desafios surgiam a cada dia. A implementação do programa de pesquisa estava em pleno vapor, e pesquisadores de diferentes países demonstravam interesse em estudar o caso único de Valente. Em uma manhã particularmente agitada, Helena entrou no escritório de Mariana com uma expressão radiante. Mari, você não vai acreditar. Recebi um e-mail da Universidade de Cambridge. Eles querem fazer um documentário sobre o Valente e o programa Guardiões da Mata. A notícia era empolgante, mas também preocupante. Mariana sabia que um documentário internacional traria uma exposição sem precedentes para o Instituto e sua causa. No entanto, após a experiência recente, ela estava mais consciente do que nunca sobre como mudanças podiam afetar Valente. Precisamos pensar com cuidado, respondeu ela, pensativa. Não podemos permitir que a produção do documentário interfira no bem-estar dos animais, especialmente do Valente. Dr. Roberto, que havia acabado de entrar na sala, acrescentou, talvez possamos usar isso como uma oportunidade. Mostrar ao mundo não apenas a história de vocês dois, mas também o impacto que o programa tem causado na conservação da fauna brasileira. Enquanto discutiam os detalhes do projeto, Alice, a filha de Sofia, entrou correndo no escritório. Tia Mari, venha ver. O Valente fez algo incrível. Intrigada, Mariana seguiu a menina até o recinto de Valente. Lá, encontrou uma cena surpreendente. O grande felino havia organizado metodicamente os diferentes objetos de enriquecimento ambiental em seu espaço, criando uma espécie de circuito. Ele demonstrava para um grupo de filhotes de jaguatirica recém-chegados ao instituto como interagir com cada item. Isso é extraordinário, murmurou Helena, que também havia seguido o grupo. Ele está literalmente ensinando os mais jovens. Este tipo de comportamento social complexo é extremamente raro em felinos solitários. A cena inspirou Mariana. E se expandíssemos o programa, sugeriu ela, seu cérebro fervilhando de ideias. Não apenas para educar pessoas, mas também para estudar como animais reabilitados podem ajudar na adaptação de novos residentes? A proposta ganhou força rapidamente. Clara, que havia se tornado uma peça fundamental na equipe, começou a desenvolver protocolos para um programa de reabilitação assistida, onde animais mais experientes, como Valente, serviriam como modelos para os recém-chegados. É como se ele entendesse sua missão, comentou Clara, observando Valente interagir pacientemente com os filhotes. Ele transformou sua própria experiência em algo positivo para ajudar outros animais. O sucesso do novo programa foi imediato. Animais que normalmente demoravam semanas para se adaptar começavam a demonstrar progressos significativos em dias. A presença de Valente parecia transmitir uma sensação de segurança aos novos residentes, especialmente os mais jovens. Enquanto isso, os preparativos para o documentário avançavam. A equipe de Cambridge enviou um roteiro preliminar que emocionou Mariana às lágrimas. Eles queriam contar não apenas a história do resgate e recuperação de Valente, mas também como aquele vínculo único entre uma bióloga e uma onça pintada havia inspirado uma revolução na forma de pensar a conservação de animais silvestres. Uma tarde, enquanto organizava as últimas anotações sobre o comportamento dos novos residentes, Mariana recebeu uma ligação de sua prima Júlia. Mari, tenho novidades. A vovó está muito melhor. Os médicos dizem que ela poderá receber alta em breve. A notícia encheu seu coração de alegria. Em meio a todas as mudanças e desafios, saber que sua avó estava se recuperando bem era um alívio imenso. Mais do que isso, era uma confirmação de que havia tomado a decisão certa ao retornar ao instituto. Naquela noite, como já havia se tornado seu costume, Mariana ficou até mais tarde, sentada próxima ao recinto de Valente. O grande felino repousava tranquilamente, sua respiração ritmada evidenciando seu contentamento. O luar banhava sua pelagem manchada,
criando um espetáculo de luz e sombra que ainda encantava, mesmo depois de tanto tempo. Você continua me surpreendendo, sabia? Sussurrou ela, um sorriso suave em seus lábios. Quem diria que aquele filhote assustado se tornaria um professor tão especial? Valente ergueu a cabeça, seus olhos dourados encontrando os dela com aquela intensidade familiar. Era um olhar que carregava não apenas reconhecimento e afeto, mas também uma sabedoria que parecia transcender as barreiras entre espécies. O vento noturno trazia o perfume da mata e o som distante dos outros animais do instituto. Era uma sinfonia que Mariana havia aprendido a amar, a trilha sonora de uma vida dedicada a fazer a diferença. Mas nem ela nem Valente podiam imaginar que o destino ainda reservava surpresas que testariam, mais uma vez, a força extraordinária de seu vínculo. A produção do documentário trouxe uma nova dinâmica ao Instituto. A equipe britânica, liderada pela premiada documentarista Sarah Collins, instalou-se discretamente, respeitando todos os protocolos estabelecidos por Mariana para garantir o bem-estar dos animais. É fascinante como vocês conseguiram criar este ambiente tão harmonioso, comentou Sarah, enquanto filmava uma sessão do programa de reabilitação assistida. Em todos os meus anos documentando vida selvagem, nunca vi nada parecido. O trabalho de Valente com os outros animais continuava surpreendendo a todos. Sua interação com os filhotes de jaguatirica havia se tornado ainda mais sofisticada. Ele demonstrava uma paciência extraordinária, ajustando seu comportamento de acordo com as necessidades de cada animal. Numa manhã particularmente agitada, enquanto a equipe de filmagem capturava cenas do cotidiano do Instituto, Clara entrou apressada no escritório de Mariana. Mari, você precisa ver isso. As previsões meteorológicas não são nada boas. Na tela do computador, os mapas mostravam uma forte tempestade tropical se aproximando da região. As previsões indicavam chuvas intensas e ventos fortíssimos para os próximos dias. Precisamos nos preparar, disse Mariana, imediatamente entrando em modo de ação. Chamem o Dr. Roberto e a Helena. Vamos precisar reforçar todas as instalações. A equipe trabalhou incansavelmente nos dias seguintes. Recintos foram reforçados, suprimentos extras foram estocados, e planos de emergência foram revisados. Mariana passava horas extras verificando pessoalmente cada detalhe, especialmente no recinto de Valente. Você está preocupada, observou Sarah, que continuava filmando os preparativos. Há algo específico que a inquieta? Mariana hesitou por um momento antes de responder. Valente, e ele tem um sexto sentido para essas coisas. Está mais agitado que o normal, como se sentisse algo se aproximando. De fato, o comportamento do grande felino havia mudado sutilmente nos últimos dias. Ele passava mais tempo observando o céu, seus músculos visivelmente tensos sob a pelagem manchada. Mesmo sua interação com os outros animais parecia mais protetora, como se tentasse prepará-los para algo. Na noite anterior à chegada prevista da tempestade, Mariana recebeu uma ligação inesperada de sua prima Júlia. Mari, a vovó teve alta do hospital. Ela está em casa e mandou dizer que está rezando por vocês. Vimos no noticiário sobre a tempestade. A notícia trouxe um misto de alívio e preocupação. Era reconfortante saber que sua avó estava bem, mas o tom de apreensão na voz de Júlia apenas confirmava a gravidade da situação que enfrentariam. As primeiras gotas de chuva começaram a cair pouco depois do anoitecer. O vento, inicialmente uma brisa suave, foi ganhando força gradualmente. Mariana decidiu passar a noite no instituto, junto com parte da equipe que se voluntariou para o plantão. Os animais estão agitados, reportou Sofia, voltando de uma ronda. Principalmente os mais sensíveis a mudanças climáticas. Por volta da meia-noite, a tempestade atingiu sua força total. O vento uivava entre as árvores, e a chuva castigava as instalações com uma violência assustadora. Os geradores de emergência foram acionados quando a energia principal falhou. Foi então que Mariana ouviu. Em meio ao caos da tempestade, um som diferente chamou sua atenção. Era Valente, mas não seu rugido habitual. Era um som de alerta, urgente e insistente. Tem algo errado, disse ela, pegando sua lanterna e capa de chuva.
Ele está tentando nos dizer algo. Doutor Roberto tentou impedi-la, e Mariana, é perigoso sair agora. Mas ela já estava a caminho do recinto de Valente, lutando contra o vento e a chuva. Quando chegou lá, entendeu imediatamente o motivo do alerta. Um dos eucaliptos centenários que circundavam o instituto estava cedendo, suas raízes lentamente se desprendendo do solo encharcado. Se caísse, atingiria diretamente a área onde os filhotes de jaguatirica estavam abrigados. O tempo parecia correr contra eles. Valente continuava seu chamado de alerta, agora mais urgente que nunca. Mariana sabia que precisavam agir rápido, mas a tempestade tornava qualquer movimento extremamente arriscado. A cena que se seguiu ficaria para sempre gravada na memória de todos os presentes, especialmente das câmeras que Sara insistiu em manter ligadas, mesmo em meio ao caos. O que aconteceria a seguir mudaria para sempre não apenas a história do Instituto, mas a própria compreensão sobre a profundidade da conexão entre humanos e animais. A tempestade rugia com força total quando Mariana acionou o alarme de emergência do Instituto. Em questão de minutos, apesar do temporal, a equipe se mobilizou. Dr. Roberto, Sofia e outros funcionários correram para ajudar, enquanto Helena coordenava a evacuação dos recintos mais próximos à árvore que ameaçava cair. Precisamos tirar os filhotes dali agora, gritou Mariana, sua voz quase perdida no uivar do vento. O eucalipto não vai aguentar muito mais tempo. A operação de resgate era extremamente delicada. Os filhotes de jaguatirica, assustados com a tempestade, resistiam às tentativas de transferência. O tempo estava se esgotando, e o enorme eucalipto começava a inclinar-se perigosamente. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Valente, que continuava em seu recinto próximo, começou a emitir uma série de sons diferentes, mais suaves que seus alertas anteriores. Para espanto de todos, os filhotes responderam imediatamente, acalmando-se. Ele está se comunicando com eles, exclamou Sofia, maravilhada mesmo em meio à situação crítica. Está ajudando na evacuação. Sara e sua equipe, protegidos como podiam dos elementos, continuavam filmando. Isso é absolutamente inédito, murmurou a documentarista, enquanto ajustava sua câmera à prova d'água. Um comportamento interespecífico em uma situação de crise. Com a influência tranquilizadora de Valente, a equipe conseguiu finalmente começar a transferência dos filhotes. Um a um, eram levados para uma área segura do Instituto, preparada para emergências como aquela. O trabalho era lento e meticuloso, cada movimento calculado para não assustar ainda mais os animais já estressados. Quando faltava apenas um filhote para ser removido, o pior aconteceu. Um trovão ensurdecedor cortou o céu, e o eucalipto começou seu movimento final de queda. Mariana, que estava dentro do recinto ajudando na transferência do último filhote, percebeu que não teriam tempo de sair pelo caminho normal. Por aqui, gritou ela, agarrando a caixa de transporte com o filhote correndo para uma saída de emergência lateral. O barulho da árvore cedendo era aterrorizante, uma mistura de estalos e rangidos que parecia engolir tudo ao seu redor. Nesse momento crítico, outro som se sobrepôs a todo o caos, o rugido potente de Valente. Não era seu alerta anterior, nem seu chamado tranquilizador para os filhotes. Era algo diferente, primitivo, como se toda a força da natureza se manifestasse através dele. O eucalipto finalmente caiu, mas Mariana conseguiu escapar por segundos, protegendo a caixa com o filhote. O impacto da queda fez o chão tremer, e uma nuvem de folhas e galhos se espalhou pelo ar, misturando-se à chuva inclemente. Quando a poeira baixou e todos puderam ver o estrago, o alívio foi imenso. O recinto estava parcialmente destruído, mas nenhum animal ou pessoa havia se machucado. Os filhotes, agora seguros em sua nova acomodação temporária, começavam a se acalmar. Você está bem? Perguntou o Dr. Roberto, correndo para ajudar Mariana que ainda segurava firmemente a caixa com o último filhote. Estou, respondeu ela, ainda ofegante. Precisamos verificar todos os outros animais, ver se não há mais riscos. A equipe trabalhou incansavelmente durante toda a madrugada, verificando cada recinto, cada animal. A tempestade continuava, mas sua força começava a diminuir gradualmente.
O nascer do sol revelaria a extensão dos danos, mas também traria consigo uma descoberta surpreendente. Durante toda a operação de resgate, as câmeras de Sarah haviam captado algo que, nas horas seguintes, se tornaria objeto de estudo e admiração em todo o mundo científico. A forma como Valente havia se comunicado com os filhotes de outra espécie, seu papel crucial em mantê-los calmos durante a evacuação, era algo sem precedentes. Isso muda tudo, disse Helena, revisando as filmagens preliminares. A capacidade de um predador adulto demonstrar esse nível de empatia e proteção com filhotes de outra espécie é revolucionário. Mariana, exausta mas profundamente emocionada, foi até o recinto de Valente assim que pôde. O grande felino a esperava próximo à grade, seus olhos dourados carregando aquela sabedoria ancestral que sempre a fascinava. Você salvou todos eles hoje, sussurrou ela, sua voz embargada pela emoção. Mais uma vez, você nos mostrou que há muito mais em seu coração do que poderíamos imaginar. A tempestade havia passado, mas seu impacto no Instituto e, principalmente, na história de Valente, estava apenas começando. As imagens capturadas naquela noite dramática seriam apenas o início de uma nova fase, uma que ninguém poderia ter previsto. As imagens da noite da tempestade correram o mundo. O documentário, que inicialmente seria apenas sobre a relação entre Mariana e Valente, ganhou uma dimensão muito maior. A sequência do resgate, mostrando a extraordinária intervenção de Valente para acalmar os filhotes de Jaguatirica, tornou-se um fenômeno viral nas redes sociais antes mesmo da estreia oficial. É simplesmente extraordinário, comentou a doutora Patrícia Reynolds, uma renomada especialista em comportamento animal que voou diretamente de Oxford para conhecer o Instituto. O que vocês conseguiram aqui transcende tudo o que pensávamos saber sobre inteligência emocional em grandes felinos. O Instituto agora recebia visitas de pesquisadores do mundo todo, todos ansiosos para entender melhor o comportamento único de Valente. Mariana, embora orgulhosa do reconhecimento, mantinha-se vigilante para garantir que toda essa atenção não afetasse negativamente seu companheiro felino. Em uma manhã particularmente movimentada, enquanto supervisionava a reconstrução da área atingida pela tempestade, Mariana recebeu uma notícia surpreendente. Clara entrou em sua sala carregando uma pasta antiga, sua expressão uma mistura de excitação e incredulidade. Mari, você precisa ver isso, disse ela, espalhando documentos sobre a mesa. Estávamos organizando os arquivos antigos do santuário e encontramos algo incrível sobre a origem do Valente. Os papéis revelavam uma história que ninguém conhecia. O local onde Mariana havia encontrado Valente, anos atrás, não era um ponto aleatório na mata. Era parte de um território que, décadas antes, havia sido objeto de um dos primeiros estudos sobre comportamento social de onças pintadas no Brasil. Segundo estes registros, continuou Clara, apontando para um relatório amarelado pelo tempo, aquela região era conhecida por abrigar uma linhagem única de onças pintadas que demonstravam comportamentos sociais atípicos para a espécie. Elas formavam vínculos familiares mais duradouros e exibiam níveis extraordinários de cooperação entre si. Mariana sentiu seu coração acelerar enquanto lia os documentos. As características descritas no estudo antigo coincidiam perfeitamente com o comportamento excepcional de Valente. Era como se um quebra-cabeça começasse a se formar em sua mente. Isso explica tanta coisa, murmurou ela, olhando pela janela em direção ao recinto de Valente. Não é apenas o nosso vínculo ou o ambiente do Instituto. É algo que está no DNA dele, uma herança evolutiva única. A descoberta atraiu ainda mais interesse da comunidade científica. Sarah, a documentarista, decidiu estender sua estadia para incluir essa nova revelação no documentário. É uma história ainda mais extraordinária do que imaginávamos, disse ela. Não é apenas sobre salvamento e recuperação, é sobre a redescoberta de uma característica evolutiva que pensávamos perdida. Em meio a toda essa agitação, algo ainda mais especial aconteceu. Dona Cecília, já recuperada, fez uma visita surpresa ao Instituto. Quando Mariana a levou para conhecer Valente, todos observaram maravilhados como o grande felino reagiu à presença da senhora. Ele sabe, disse Dona Cecília, sorrindo enquanto observava Valente se aproximar calmamente da grade. Sabe que foi por minha causa que você precisou se ausentar, e mesmo assim não há ressentimento em seus olhos.
Que criatura extraordinária! O momento mais tocante, porém, ainda estava por vir. Durante uma sessão de observação comportamental, Helena notou algo diferente na interação de Valente com os filhotes que ele havia ajudado a salvar durante a tempestade. Mari, venha ver isso, chamou ela, excitada. Ele não está apenas interagindo com eles, está ensinando. Está demonstrando ativamente comportamentos que os ajudarão quando forem reintroduzidos na natureza. A cena era impressionante. Valente, com uma paciência infinita, mostrava aos filhotes como se movimentar silenciosamente, como se aproximar de fontes de água, como identificar mudanças no ambiente. Era um professor nato, transmitindo conhecimentos vitais para a sobrevivência na natureza. É como se ele entendesse sua missão maior, comentou o Dr. Roberto, observando a cena ao lado de Mariana. Não é apenas sobre sua própria sobrevivência, mas sobre garantir o futuro de sua espécie. Naquela noite, após todos terem ido embora, Mariana permaneceu um pouco mais, como sempre fazia. Sentada próxima ao recinto de Valente, sob um céu estrelado, ela refletia sobre todas as descobertas recentes. Você nunca para de me surpreender, sabia? Sussurrou ela, observando seu companheiro felino repousar tranquilamente. Cada dia revela algo novo, algo ainda mais especial sobre você. O que Mariana não sabia era que o destino ainda reservava uma última surpresa, uma que transformaria não apenas suas vidas, mas o futuro de todo o trabalho de conservação que haviam construído juntos. O documentário sobre Valente estreou em um evento especial realizado no próprio Instituto. Uma tela gigante foi montada ao ar livre, permitindo que funcionários, pesquisadores e convidados especiais assistissem juntos à história que havia capturado a imaginação do mundo. As imagens eram de tirar o fôlego. Sarah e sua equipe haviam conseguido capturar não apenas os momentos dramáticos da tempestade, mas também a delicadeza dos pequenos gestos diários que tornavam a relação entre Mariana e Valente tão especial. A descoberta sobre a linhagem única de onças pintadas e o trabalho revolucionário com os filhotes completavam uma narrativa que emocionou a todos os presentes. Após a exibição, enquanto os aplausos ainda ecoavam pelo local, algo inesperado aconteceu. Um grupo de representantes do governo federal se aproximou de Mariana com uma proposta que mudaria tudo. Queremos transformar o Instituto em um Centro Nacional de Referência em Conservação, anunciou o diretor do Departamento de Biodiversidade. O trabalho que vocês desenvolveram aqui, especialmente com o Valente, provou que precisamos repensar completamente nossas estratégias de conservação. A proposta incluía não apenas recursos substanciais para expandir as instalações, mas também a criação de um programa de pesquisa permanente focado no estudo do comportamento social de grandes felinos. O Instituto se tornaria um polo de formação para biólogos e veterinários de todo o país. É mais do que poderíamos sonhar, disse Dr. Roberto, emocionado. Todo o nosso trabalho, todas as lutas, valeram a pena. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Helena, que havia passado meses analisando os dados comportamentais de Valente, fez uma descoberta revolucionária. Os padrões de comportamento que ele demonstra, explicou ela durante uma reunião da equipe, não são apenas instintivos ou aprendidos. Ele desenvolveu uma forma única de comunicação que combina elementos de sua herança genética especial com a experiência adquirida aqui no Instituto. A descoberta sugeria que Valente havia desenvolvido uma espécie de linguagem própria, que permitia que ele se comunicasse não apenas com humanos, mas também com outras espécies. Era um fenômeno nunca antes documentado em grandes felinos. É como se ele fosse uma ponte, comentou Mariana, maravilhada. Uma ponte entre o mundo selvagem e o nosso, nos ensinando que as barreiras que pensávamos existir entre espécies são muito mais tênues do que imaginávamos. O sucesso do documentário e as novas descobertas trouxeram uma onda de apoio internacional. Universidades e centros de pesquisa do mundo todo queriam estabelecer parcerias. O programa Guardiões da Mata se tornaria um modelo global de conservação. Em meio a toda essa transformação, Valente continuava seu trabalho silencioso com os filhotes. Sob sua tutela, os jovens felinos desenvolviam não apenas habilidades de sobrevivência, mas também uma compreensão mais profunda de seu papel no equilíbrio do ecossistema. Uma tarde,
Enquanto observava Valente com seus alunos, Mariana recebeu uma visita especial. Dona Cecília, agora completamente recuperada, havia voltado ao instituto acompanhada de Júlia. Sabe, minha filha, disse a senhora, observando a interação entre os animais, seu avô sempre dizia que Deus coloca anjos em nosso caminho. Às vezes eles vêm em formas que não esperamos. Mariana sorriu, compreendendo profundamente o significado daquelas palavras. Valente não era apenas uma onça pintada extraordinária, ele era um mensageiro, um professor, um símbolo vivo de que o amor e a compreensão podem transcender todas as barreiras. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A brisa suave trazia o perfume da mata e os sons da vida selvagem. No centro de tudo, Valente repousava majestosamente, seus olhos dourados refletindo a luz do entardecer. Você mudou não apenas a minha vida, sussurrou Mariana, observando seu companheiro felino com amor e gratidão, mas também a forma como o mundo vê a conexão entre humanos e animais. O instituto continuaria crescendo, evoluindo, tocando cada vez mais vidas. A história de Mariana e Valente seria contada e recontada, inspirando novas gerações de conservacionistas. Mas, acima de tudo, permaneceria como um testemunho eterno do poder transformador do amor, da dedicação e da crença de que, quando abrimos nossos corações, as mais extraordinárias conexões podem florescer. Fim da história, queridos leitores. A jornada de Mariana e Valente nos mostrou que o amor e a dedicação podem transcender todas as barreiras. Para continuar acompanhando histórias igualmente inspiradoras sobre a conexão entre humanos e animais, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Juntos, podemos fazer a diferença na preservação da vida selvagem e na construção de um mundo mais compassivo. Até a próxima aventura!